Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso de licenciatura em matemática, né, promovido em parceria pelo Instituto Federal Farroupilha e pela UAB, né, na nossa disciplina, então, de Psicologia da Educação. Hoje é a nossa última aula síncrona, né, mas continuaremos mantendo contato com vocês até o término do nosso calendário, né, dia 21 de janeiro, para que vocês então consigam, né, sanar as suas dúvidas e realizar o restante das atividades avaliativas que fazem parte, então, do nosso curso, da nossa disciplina de Psicologia da Educação dentro desse curso. Eu sou a prof. Vanessa Mariani, como vocês todos conhecem, né? E estou acompanhada da nossa tutora, a professora Carla, que está aqui também, mediando e participando do nosso processo educativo, assim como também no Moodle, tá? Fiquem bem à vontade, então, para participar no chat, para fazer as interações que julgarem necessários. Então, a nossa ementa, eu gosto sempre de resgatar, né, o que nós trabalhamos e o que nós estamos trabalhando. A nossa ementa da nossa disciplina de Psicologia da Educação, que aconteceu, então, durante esse segundo semestre letivo de 2025, ela tinha, então, como foco de aprendizagem, né, as teorias do conhecimento, as teorias da aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem e as relações entre todos os envolvidos no processo educativo. Então, ao longo das nossas unidades de trabalho, nós tentamos, então, envolver, né, não de forma tão fragmentada, todos esses conhecimentos, mas promovendo, então, uma certa interdisciplinariedade e uma transdisciplinariedade, principalmente na questão das relações entre os envolvidos no processo educativo, junto às teorias de aprendizagem, junto às dificuldades de aprendizagem e também junto às teorias do conhecimento lá na nossa unidade 1. Então, hoje nós chegamos ao término, né, das unidades que trabalham o conhecimento. Essa nossa última unidade estudada, então, que envolve a questão das dificuldades de aprendizagem, ela vai estar explorando, então, que a nossa unidade 5, ela vai estar explorando, então, as dificuldades de aprendizagem e encerra o conteúdo em si da disciplina. A unidade 6, que é a unidade que inicia no dia 20, né, conforme está lá disposto no nosso Moodle, ela vai estar trazendo para vocês um processo de revisão de todas as unidades anteriores, então da unidade 1, 2, 3, 4 e 5, né? Para que vocês, então, resgatem, né, esses conhecimentos construídos ao longo do semestre, para que vocês tirem as dúvidas, né, acerca desses conhecimentos que talvez não tenham ficado tão claros para vocês, e também para que vocês revisem esses saberes para a prova presencial realizada nos polos, né? E eu já gostaria de destacar para vocês que, segundo o cronograma da coordenação do curso, a prova presencial ela pode ocorrer em 2 dias, né? Ou no dia 14 ou no dia 17 de janeiro, junto ao polo no qual vocês estão vinculados, e o exame ou no dia 21 ou no dia 24 de janeiro, tá bom? Mais tarde nós estaremos atualizando essas datas lá no Moodle, né, para que fique então bem clara para todos vocês. A prova de vocês, né, a prova avaliativa da disciplina de Psicologia da Educação, ela será composta por 12 questões, tá? Ela tem peso 6, então serão 12 questões que terão um peso 0,5 cada um. E lembrando que os demais pontos, né, o restante dessa pontuação vai estar disponível para vocês através das atividades que vocês estão fazendo ao longo do semestre. Também vamos prever agora, para essa última unidade, uma reabertura de algumas atividades avaliativas, né? Porque nós temos um número, né, superior de estudantes matriculados e poucos até, né, fazendo as atividades. Então, nós vamos reabrir algumas atividades, porém já destacamos que elas terão um peso menor, né? Porque a gente precisa também ser justo com aqueles que fizeram dentro dos prazos. Então, provavelmente a gente reabra, né, a postagem das atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que só as 4 últimas são avaliativas.
porém, elas terão um peso menor dentro do universo quantitativo de formulação da nota, para que vocês, pelo menos, não vão, né, para a atividade final sem a nota desses trabalhos, que demonstram também uma habilidade diferente, já que as atividades que a gente pede, solicita dentro dos módulos para vocês, são atividades que exigem reflexão, compreensão, criatividade, né? Contextualização, dialogicidade, pensando no fórum. E as atividades que serão propostas e alocadas junto à atividade avaliativa final com peso 6 a ser realizada nos polos, essas são questões objetivas, né? Exigem de vocês outra habilidade, que é responder questões objetivas sobre uma área do conhecimento, né, que muitas vezes não é tão objetiva assim. Então, por isso, essa preocupação minha, né, como docente da disciplina, de que vocês resgatem os trabalhos e as compreensões e externem essas aprendizagens nessas atividades processuais que nós temos ao longo das unidades e não deixem só para fazer isso lá, somente na atividade objetiva final, porque isso pode se tornar um problema para vocês, tá bom? Mas amanhã ou depois a professora Carla vai estar, assim que a gente abrir a unidade, né, a última unidade do dia 20 de dezembro, nós vamos estar comunicando vocês, então, né, da reabertura de algumas atividades, com esse desconto na pontuação, mas que oferece ainda uma oportunidade de vocês externarem as aprendizagens de vocês de uma outra forma que não objetiva. E não poderia ser diferente, né? Porque dentro de uma disciplina que se chama Psicologia da Educação, a gente tem que entender, acima de tudo, né, e pensando nas teorias que nós estudamos, o como os sujeitos constroem seus conhecimentos de forma diferenciada, né? Porque são seres únicos e com desenvolvimento cognitivo, habilidades, competências, né? Diferenciadas, e como eles externam isso também de forma diferenciada. Por isso que a gente tem que fazer, né, novamente, essa flexibilização. Certo? Vamos adiante, então. Essa nossa aula vai trazer um resgate das teorias em si que nós trabalhamos aqui, né, das grandes correntes das teorias da aprendizagem, né, e do ensino que nós trabalhamos aqui, e também vai estar trazendo para vocês um foco nas questões dos transtornos, distúrbios, dificuldades de aprendizagem, e trazendo com uma ênfase maior as questões da descalculia, que é, então, né, um tema muito importante para todos vocês que estão se preparando para atuar na matemática, na área das ciências exatas e da matemática, certo? Então, por isso que nós optamos pela descalculia. Mas os demais transtornos, as demais dificuldades, né, estão disponíveis lá no material de estudo para vocês. Outro adendo que eu faço para vocês, eu já vou aproveitando e vou recebendo os colegas que estão chegando aqui na sala, tá? Enquanto vou explicando. Outro adendo que eu faço para vocês é que vocês leiam para a prova, né? Estudem para a prova os materiais que estão depositados aqui na nossa disciplina. Nós temos inúmeros materiais, né, disponíveis na internet que falam sobre teorias de aprendizagem, diferentes teorias de aprendizagem, diferentes teóricos, e muitas vezes eles trazem uma abordagem distorcida, né? Termos distorcidos sobre cada um desses pensadores, sobre cada uma dessas teorias. As questões objetivas que serão alocadas junto à prova final e ao exame, elas serão extraídas, né, dos livro-textos que vocês têm dentro dessa disciplina, tá? No Moodle de vocês. Então, leiam aquele material. Utilizem a sistematização que foi feita dentro desse material, porque termos diferenciados podem gerar equívocos. Pode falar, Darwin, levantou a mão, fique à vontade. Oi, professora, tudo bem? É, desculpa chorar, né? Mas já tô chorando, assim. Queria ver com a senhora. A senhora vai disponibilizar, por exemplo, assim, alguma coisa assim, talvez não sei se essa aula vai ser a última, acho que não, né, professora? Mas assim, vai ter alguma aula que a senhora fala, esse aqui talvez foca mais nessa parte ou nessa, porque o material realmente ele é bastante extenso, né, professora? Eu tô lendo todos os exercícios ali, mas eu vejo que é bastante coisa, né? Ia ver que a senhora, de repente, assim, foca um pouco mais nessas aqui ou nessa parte. Esse é o seu choro com a senhora, né?
E também se a prova vai ser com consulta, eu gostaria de saber também, a senhora acha que não? Darwin, assim, ó, eu vou disponibilizar para vocês, na unidade que abre dia 20, todo um novo material, tá? Eu vou trabalhar com uma síntese do Moreira, né, que é a introdução do livro do Moreira, do Marco Antônio Moreira, que traz as teorias, tá? Vou trabalhar com alguns vídeos que vão estar disponíveis ali para vocês, tá? Uma síntese também dos quadros com as teorias bem detalhadas e bem claras, né, sobre cada uma delas. Então, eu vou colocar vários materiais, né, bem objetivos. E também vou disponibilizar para vocês um material que é um bloco de questões, né? Inclusive, eu estava falando com a professora Carla antes de entrar aqui ao vivo com vocês. Eu odeio essa questão de trabalhar com questões objetivas para medir a aprendizagem de alguém. Prof. Vanessa não acredita nisso. Mas o sistema nos cobra isso, o PPC, né, exige isso. Então, eu vou disponibilizar para vocês um breve questionário com mais ou menos 25 questões, tá? Essas questões não serão as mesmas da prova, não, né? Ah, não vão ser as mesmas questões, não. Mas elas vão trazer, então, um indício de realmente o que vai cair mais na prova. Então, leu a questão, não entendeu? Volta lá e tenta buscar, ó, isso aqui era sobre Piaget. Vou lá ler o capítulo do Piaget de novo para me entender melhor Piaget. Vou lá assistir os vídeos que foram disponibilizados na página sobre Piaget, tá? Então, vocês vão ter que voltar. A prova não é em consulta, tá? A prova ela é objetiva, com 12 questões. Eu disse bem no comecinho, mas vou repetir agora, tem mais colegas aqui, né? A prova ela tem peso 6 e ela vai ser formada então por 12 questões. Cada questão vale meio ponto, tá? Mas se vocês têm os 4 trabalhos aqui que foram feitos ao longo da disciplina, vocês já vão com uma segurança maior, né, para a prova objetiva. Peço e reforço agora que tem mais estudantes, vou reforçar no final da aula também. Na unidade do dia 20, que abre a última unidade, a unidade sexta, nós vamos estar reabrindo algumas atividades com um peso menor, um desconto no peso, né? Para que vocês também possam, então, quem atrasou uma, duas, né? Quem agora liberou já outras disciplinas e quer se dedicar a essa, faça as atividades. A gente vai fazer uma avaliação bem qualitativa, né? Mas vai ter já um peso menor, mas para que vocês também, né, tenham essa outra oportunidade. Tá bom? Certo, Márcio? Combinado? Tá bom, professora, obrigado. De nada. Mais alguém? Márcio, não, desculpa, Darwin. Márcio levantou a mão? Sim, prof. Prof, até alguns dias aí eu andei perdendo, que tive que fazer uma mudança aí, e acabei perdendo, acho que uma ou duas aulas da senhora. Mas, prof, eu queria ver uma situação assim, embora a gente tenha lido até, pergunto para a senhora, que a senhora está mais no, digamos assim, no flanco de batalha, na frente da batalha, dando aula, estudando. Uma das situações que, embora tenha Piaget, tenha Vygotsky, na sua formação, na sua teoria que a senhora tem, hoje em dia não está o público muito voltado para a filosofia freiriana, porque e até que ponto, dependendo da situação, seria é, rentável ter a tal filosofia para aprendizagem do aluno, né? Olha, é o Márcio, né? É. Márcio, Isso. Freire trabalhou muito com a emancipação dos sujeitos, né? Com a questão da conscientização, da emancipação do sujeito, desse olhar reflexivo sobre o universo, né? Reflexivo e crítico. E isso vem sim da filosofia, né? Essa abordagem ela é muito importante porque para Freire, e eu gosto muito de Freire e trabalho muito na perspectiva freiriana quando posso, né? Porque ele busca essa emancipação. O conhecimento serve para quê para o sujeito? Freire deixa bem claro que o conhecimento é um instrumento, né, de conscientização. Então, se vocês estão aqui hoje realizando uma disciplina que se chama Psicologia da Educação, dentro de um curso de licenciatura em matemática, é porque essa disciplina, esse saber trabalhado aqui, essa compreensão das teorias da aprendizagem, essa compreensão do porquê tentar entender o sujeito de uma forma diferenciada,
essa compreensão das dificuldades e transtornos da aprendizagem vai emancipar vocês de alguma forma. E esse emancipar não é transformar totalmente vocês, mas é conduzir vocês progressivamente num processo de maior consciência como cidadãos, né? Porque quando somos professores, quando somos ser humano, sempre estamos exercendo a nossa cidadania com direitos e deveres. Então, esse olhar da filosofia e da filosofia crítica, sim, é uma perspectiva muito importante e que deve ser trabalhada desde a educação infantil com as crianças, né? E nós temos dentro do nosso sistema educacional vários recortes, né? Eu trabalhei em Santana do Livramento, e talvez alguns de vocês sejam da fronteira, e conheçam o sistema de ensino uruguaio. Quando eu trabalhava no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no Campo Santana, nós trabalhávamos diretamente com brasileiros e uruguaios. E eles tinham uma apropriação filosófica, assim, meu Deus, anos-luz maior do que os nossos estudantes brasileiros. Porque eles têm, sim, né, dentro do seu processo formativo, desde os anos iniciais, em que lá se chama, tem outro nome, né? Acho que é o primário, eles têm a filosofia como uma área do conhecimento a ser desenvolvida. Então, quando eles chegam para nós, e não é aquela filosofia memorizada, né? É aquela filosofia como essência, como base reflexiva dos processos. E se a gente for pensar na matemática, será que a filosofia ela vai ao encontro da matemática ou não? Será que ela ajuda na compreensão dos problemas dos problemas matemáticos, das situações matemáticas, do desenvolvimento do raciocínio lógico ou não? Claro que ajuda, né? Porque ela vai estimular todo o nosso sistema cognitivo. Então é muito importante que ela seja trabalhada na minha perspectiva. Certo? Mais alguma dúvida? Deixa eu olhar o chat lá que tem um vermelhinho. Não, só isso. Isso. Mais alguma dúvida? Posso dar seguimento? Aqui, Obrigado, prof. inclusive, ó, Desculpe incomodar a senhora aí pela pergunta aí. Até é bem rentável, não, mas como a senhora mesmo disse, depende muito do aluno, né? Depende muito do interesse do aluno, porque pelo que eu li ali na questão do Paulo Freire ali, ele se empenha, ele expõe toda uma situação, mas a pessoa vai ter que querer para fazer isso aí, né? Creio que uhum, ele mesmo, pela própria história dele, pelo que conta ali, ele foi atrás, ele buscou, ele se esforçou, passou por muita coisa ruim, digamos assim, na vida dele, né? Passou por dificuldades, e aí, por essa situação, ele foi atrás do que ele queria, vendo todo esse trabalho aí. E, então, eu acho que o interessante é a pessoa ler, primeiro ver a história do cara e entender o porquê que ele está botando isso no papel, para depois uhum, poder, porque se simplesmente a gente ver a história dele, ficar por isso mesmo, sim, a filosofia dele, a pessoa não vai entender que a pessoa tem que ir atrás, tem que se espelhar no ir atrás. É isso, pelo menos, é. que eu entendi, entendeu, prof? E existe, né, Márcio, uma banalização muito grande, né, de grandes figuras da educação, né? Paulo Freire, então, ele é um pensador brasileiro, né, e que por muitas linhas de pensamento foi, digamos que, demonizado, né, caluniado. Então, é isso que tu disse mesmo, a gente tem que realmente entender o propósito. A gente precisa entender realmente a teoria da pessoa para poder falar dela. Assim como a gente escuta muito, e eu escuto muito porque sou uma pedagoga, e escuto de diferentes áreas do conhecimento, isso que o construtivismo é brincar. Não, o construtivismo não é brincar. O construtivismo, o cognitivismo é construir o conhecimento. E se constrói o conhecimento com diferentes perspectivas, com atividades sistematizadas, né? Com explicações, com reflexões, com problemas matemáticos, com situações matemáticas, com jogos também, não só numa perspectiva tradicional. Então a gente precisa entender realmente o que diz a teoria, o que abarca aquela área do conhecimento, para poder criticar. Mas existem, claro, críticas infundadas sobre todas as áreas. E existem, claro, também áreas do conhecimento em que a gente consegue aplicar mais uma teoria do que outra. Como eu disse para vocês aqui, eu gosto muito de Freire, né? Gosto muito da perspectiva freiriana. Em algumas disciplinas, e principalmente na modalidade EAD, eu me sinto engessado e não consigo trabalhar nessa perspectiva muitas vezes. Por exemplo, a minha prova aqui com vocês vai ter que ser objetiva, né?
Eu não faço isso, geralmente, em outras disciplinas, quando eu trabalho no sistema presencial. O meu processo avaliativo é diferente, é progressivo, é ao longo do semestre, conversando com os estudantes, produzindo trabalhos, né, fazendo seminários e tendo outras formas de compreender o processo evolutivo deles dentro da disciplina. Mas eu tenho que atender o PPC de cada curso. E dentro da modalidade da EAD, por fins de legislação e legitimação dessa construção de saberes, ela é mais fechada. E daí a gente também tem que dançar conforme a música, né? Mas essa questão também que tu trazes sobre o querer aprender, ela é muito presente também na fala de um autor que nós não estudamos aqui, mas que é um cognitivista muito importante e um cognitivista moderno, que é David Ausubel, né? David Ausubel, ele usa a perspectiva de Piaget e de Vygotsky e transforma em um sistema muito mais de ensino. Ele já pensou na teoria da aprendizagem dele, ele é um cognitivista, ele está aqui, ó, tá? E ele já pensou na perspectiva de aprendizagem dele, de teoria, realmente para o ensino. E ele trabalha muito com o ensino de física, né? Então, talvez por isso se assemelhe à questão da matemática. Ele trabalha com os subsunsores, que são os conhecimentos prévios que a gente tem, e ele trabalha com essa perspectiva, que para o aluno aprender, primeiro ele tem que ter uma certa base. Eu tenho que saber qual é a base, eu tenho que dar, digamos, meios para que ele crie essa base também, né? Que são os subsunsores. Mas ele tem que querer aprender. Sem o aluno querer aprender, ninguém aprende, gente. A gente só aprende aquilo que a gente quer também. Porque senão a gente só memoriza também o que a gente quer, o que a gente precisa, né? O que a gente tem necessidade. Então, isso é muito importante para várias teorias e que às vezes a gente não consegue debater. Certo? Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Por favor, aproveitem, que coisa boa que temos bastante estudantes na aula hoje. Fico muito feliz. É para isso que estamos aqui, tá? Para ler os textos e saber o que tem lá, vocês podem fazer sozinhos, né? No momento assíncrono. Mas esse aqui é o momento de dialogicidade para nós, né? De podermos esclarecer algumas coisas, tá? Mas revisando então as grandes linhas das teorias. Aqui, por exemplo, desse quadro saem umas 3 questões da prova. Vamos pensar assim, tá? Que é a grande estrutura que a gente tem dentro das teorias da aprendizagem. Primeira coisa, ela se divide em grandes eixos, que são 3 grandes eixos: comportamentalismo, cognitivismo e humanismo, né? E esse quadro aqui, que é retirado do livro do Marco Antônio Moreira e que vai estar disponível como texto obrigatório, leitura obrigatória 1 da unidade 6, tem que olhar para o caderno para saber se é a 6, da unidade 6, vocês vão ter bem claro nesse quadro, né? Então, ó, qual é a ênfase do comportamentalismo? A ênfase em comportamentos observáveis. Então, para o comportamentalismo, quando se estudou, se pesquisou, os autores que trabalharam dentro das perspectivas comportamentalistas, elas não se importaram naquele momento em saber o que acontecia dentro da cabeça das pessoas. Como era o desenvolvimento cognitivo daquelas pessoas, tá? Eles pensavam só em como eles tentavam medir a aprendizagem desculpa, pelo comportamento das pessoas, né? Por como eles externavam a sua aprendizagem, né? Então, a gente diz que ela é uma teoria, né, digamos que externa ao indivíduo, né? Porque ela não pensa nas questões interiores do indivíduo, tá? Como conceitos básicos, nós temos a questão do estímulo, trabalhada por Pavlov, Watson e Gurt, mas vocês vão trabalhar só com a questão da Skinner, porque foi o autor que nós focamos aqui. Ela também trabalha na questão do estímulo e resposta, né? Então, eu dou um estímulo para o aluno, ele aprende e ele dá uma resposta alternativa, né? De um condicionamento, eu trabalho com reforço positivo e negativo. O reforço positivo vai reafirmar aquela forma de resposta que ele está me dando, eu vou valorizar aquela forma de resposta para ele repetir das próximas vezes. E o reforço negativo vai ser alguma medida de punição para que eu retire aquela resposta errada que ele está me dando.
tá? Então, quando a gente pensa em comportamentalismo, uma lógica que vocês podem trabalhar na memorização de vocês, na compreensão sobre esse processo, é pensar na gamificação, tá? Como o aluno aprende e é só a gente pensar num jogo de aprendizagem, num jogo de gamificação daqueles quiz que a gente tem muito e usou muito durante a pandemia, né? Ah, tu acertou todas as respostas? Ótimo, reforço positivo, tu vai mudar de fase. Bah, tu errou 20% ou tu errou 30%, péssimo, tu volta para trás, né? Tu volta para a fase um, tá? Então, reforço positivo te valoriza, te tira para frente. Reforço negativo vai tentar tirar vai tentar alterar a tua resposta negativa. Então, tu volta para te pensar de uma forma diferente, para te trazer comportamentos diferentes, tá? Então, o maior expoente da teoria comportamentalista que nós estudamos foi Skinner, né? Que trabalhou então em testagens com ratinhos, né? E daí a gente também pensa muito nessa questão do treinamento, do reforço negativo, do reforço positivo, né? Do comportamento expresso e avaliado, até mesmo no treinamento que a gente tem de animais ainda hoje, tá? É uma teoria que traz benefícios, que ainda é usada em alguns ambientes escolares, né? Traz benefícios por quê? Porque existem crianças que precisam dessa sistematização mais direta, tá? Mas, efetivamente, se a gente pensar sempre na perspectiva comportamentalista, a gente não consegue saber se o aluno realmente compreendeu o conteúdo ou se ele só memorizou e essa memória foi transitória, né? Skinner, inclusive, criou uma máquina, a máquina de ensinar de Skinner, né? E nessa máquina, qual era o grande, digamos, o grande avanço que tinha essa máquina de ensinar? Eram questões bem objetivas, diretas, com uma resposta simples e objetiva, né? Como se fosse um questionário bem básico. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8, né? Ou usando a própria tabuada, o próprio processo multiplicativo, né? E ele dizia, então, que isso era aprendizagem. E a gente entende dentro de outras perspectivas que, por exemplo, a aquisição da quantificação, a construção do conceito de número pelas crianças ou do processo multiplicativo, e daí entramos no cognitivismo pensando em Piaget, ela necessita prioritariamente de uma compreensão e de um contato com o material direto. Skinner e o comportamentalismo não pensavam nisso. Para eles, isso não era uma premissa. A criança memorizava, e não interessa se ela era criança ou se ela não era criança. Ele era um sujeito que estava ali para aprender. Piaget, dentro do cognitivismo, e foi o primeiro cognitivista que nós estudamos aqui dentro das nossas abordagens, né? Ele traz muito forte a questão dos esquemas, né? Que a criança ela aprende seguindo esquemas de aprendizagem, ela tem fases, ela tem etapas de aprendizagem. E isso impacta diretamente na compreensão dos processos dela, sejam em quaisquer áreas. E ele usou muito a questão da matemática. Então, para a criança poder adquirir o conceito de número, ela tem que manipular objetos. E hoje eu estou com a câmera aberta, porque quando eu dei essa aula mostrando canetas, depois eu fiquei sabendo pela nossa tutora Carla que eu estava com a câmera fechada, né? Então, para a criança distinguir a questão do símbolo, que é o 3, com a quantidade 3, ela tem que, na faixa etária correta, ela tem que manipular e usar esses conceitos, mexendo, conhecendo objetos diferentes. 3 canetas, aqui temos, vou usar os materiais que a prof tem aqui. 3 clipes, né? Então, 3 coisas diferentes, 3 elementos de diferentes pesos, diferentes formatos, mas que são sim uma quantidade igual, né? A quantidade 3. E que isso sim é compreender o processo da matemática e não somente decorar. Uma criança que decora que 3 mais 3 é 6, ela não vai evoluir quando ela chegar numa atividade, né? Numa perspectiva de trabalho com construções, com conhecimentos abstratos. Ela precisa passar por esses esquemas, por essas fases de aprendizagem,
tá? E Piaget trabalha com isso. Então, o que é importante para Piaget e que vocês têm que trazer claro no estudo de você sistematizado, né? Que Piaget traz, então, a questão das fases de aprendizagem, né? Que para a construção, principalmente do campo matemático, nós precisamos entender qual é a fase das operações concretas, qual a fase das operações abstratas, né? Para que a gente consiga, então, compreender que a matemática ela não acontece por acaso. E o quanto é importante essa matemática e essa construção do saber matemático, respeitando esses esquemas, né, cerebrais e essas faixas etárias, acontecerem desde a educação infantil e seguirem durante os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental também. E no médio, né? Porque quando chega lá no período das operações formais, tem pessoas que nunca chegam. Então, revisem lá as questões de Piaget, que vocês vão lembrar muito bem disso. Tá? Nós temos esquemas bem interessantes e vídeos bem interessantes sobre a questão de Piaget. Tá? Dentro do cognitivismo, nós também estudamos outro cara importantíssimo que é Vygotsky, né? E Vygotsky traz para nós, então, a questão dos signos, da troca, da utilização dos signos para a gente compreender os processos e da troca de significados entre as pessoas. É nessa troca de significados entre as pessoas, mediada pelos signos, que a gente consegue, então, evoluir enquanto construção do nosso conhecimento. Piaget trabalha nessa perspectiva mais individual. Piaget fala na construção entre sujeito e objeto, tá? Já Vygotsky fala nessa construção através da troca entre os sujeitos. O objeto está lá, mas são os sujeitos interagindo e realizando essa troca de significados mediadas pelos signos que são letras, números, desenhos, placas, né? Que fazem com que as pessoas realmente aprendam e internalizem. Até porque, para Vygotsky, o conhecimento é cultural, né? A gente aprende nessa troca por quê? Porque existiram gerações anteriores que trazem perspectivas, né, para nós considerarmos. Então, essa troca dos mais velhos também, né, com os outros, ela vai fazer com que as pessoas aprendam. O conhecimento é transferido de forma cultural também, sociocultural, socio-interacionista, sempre pensando também na interação entre os sujeitos. Tá? Vamos usar mais alguns elementos que tem aqui ainda nesse quadro, né? A ideia-chave, o construtivismo, conhecimento é construído. Alguns autores, então, cognitivistas. Para nós, para fins de atividade avaliativa e para fins de trabalho dentro dessa disciplina, nós trabalhamos com os cognitivistas Vygotsky e Piaget. E no comportamentalismo, nós trabalhamos com Skinner, tá? Mas vocês sabem, claro, que existem outros e o nosso próprio material que está lá disponível para vocês, ele destaca esses outros pensadores que exploram, né, essas mesmas concepções, essas mesmas correntes de aprendizagem, tá? E vamos então ainda para o humanismo. O humanismo ele tem uma ênfase na pessoa, né? Então, a primeira abordagem que a gente tem que é o comportamentalismo, o que a pessoa externa enquanto comportamento. Comportamentalismo, behaviorismo, vai ver comportamentos. Cognitivismo, ênfase na cognição, no desenvolvimento cognitivo, né, das pessoas. E o humanismo ele vai trabalhar então com ênfase na pessoa. O que é essa ênfase na pessoa? É essa preocupação enquanto teóricos, e aqui a gente usou o nosso humanista Rogers, Carl Rogers, né? Mas existem outros também. Ele vai trazer então que o indivíduo tem que estar no centro do processo. Ele é o centro do processo. Não é o objeto, não é a interação, não é o conhecimento, é o indivíduo. E o indivíduo tem que ser trabalhado durante toda o seu período estudantil para que ele desenvolva a autonomia, a criatividade, a criticidade. E que esse processo só se dá através de uma certa, digamos que uma certa confiança, de uma relação
de confiança entre professor e estudante. Dentro dessa perspectiva aqui, o professor ele é um facilitador. Ele não é quem vai ensinar o aluno. Ele vai mobilizar, ele vai criar um ambiente de aprendizagem bem específico, de acordo com as necessidades e o desejo daquela criança, né, daquele indivíduo. E ele vai facilitar esse processo de aprendizagem. Quando a gente pensa em tudo isso, e a gente pensa no nosso, e inclusive na escolha dos conteúdos a serem desenvolvidos, né? Quando a gente pensa em sistema formal de ensino, a gente se dá conta o quanto é difícil e complexo, né, trabalhar nessa perspectiva humanista num contexto de sala de aula hoje em dia, né? Porque nós não temos, digamos, sistemas educacionais tão abertos que deem liberdade aos indivíduos para que eles, então, consigam estudar o que querem. Nós temos roteiros de estudo, devidamente determinados, organizados e legitimados pela própria BNCC, pelos regimentos escolares. O aluno pode até participar do processo de organização ali, de centros de interesse, né? Digamos, organização de quando esses conteúdos vão ser trabalhados, da sequência, mas jamais se não querer que sejam trabalhados esses conteúdos com eles, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que pensar que no sistema formal, hoje, é quase inviável nós trabalharmos com as perspectivas rogerianas, né? Mas temos trabalhar na perspectiva rogeriana quando a gente atende os estudantes nas nossas aulas particulares, quando a gente atende os estudantes em projetos de ensino, em outras situações que excedem essa rigorosidade do sistema formal e, digamos, curricular que nós temos hoje. Já as questões de Piaget e Vygotsky, elas conseguem se adequar junto ao sistema formal que nós temos hoje, porque nós temos dentro das questões de trabalho em sala de aula, seja no ensino fundamental, na educação infantil fundamental ou médio, nós temos essa liberdade de cátedra, né? De dentro da nossa aula fazermos atividades individuais, atividades em grupo, né? Atividades dialógicas, atividades participativas, atividades mais tradicionais. Então, nós conseguimos conciliar as diferentes perspectivas. Mas nós também conseguimos, em alguns momentos, ser humanistas, não sempre, né? Ser humanistas não no sentido de não ser humanos, né? Não, no sentido de trazer essa liberdade para a escolha de conteúdos, para a escolha, né, de perspectivas de aprendizagem, certo? Então, essas são as abordagens que a gente vai ter que lembrar e estudar, né, mais diretamente dentro da perspectiva do processo avaliativo final que nós temos, tá? Outro destaque que eu faço para vocês também, que talvez não caia da prova, e hoje a gente não pode estar pensando só em prova, mas já é uma revisão também, mas para a vida de vocês, é que nós não nos construímos professores a partir de uma só perspectiva, de uma só corrente, né? Todas as nossas práticas, e aqui a gente está numa disciplina que pensa muito nisso, né? Numa área muito da psicologia mesmo, né? Nós somos indivíduos que fomos alunos por um grande período da nossa etapa escolar, né? Então, essas marcas que nós temos enquanto alunos, elas determinam também muito do que nós vamos ser enquanto docentes. Se nós não conseguirmos, durante esse processo formativo, conhecer perspectivas diferentes e compreender, né, que elas são importantes e que elas trazem mais ganhos para a aprendizagem dos nossos estudantes do que aquelas que nós vivenciamos, nós vamos meramente replicar aqueles saberes que nós já tivemos, né, que nós fomos submetidos. Então, é importante que a gente pense nisso, tá?
Então, pessoal, a gente tem que pensar que nós somos frutos de um sistema, nós estamos estudando perspectivas novas, que talvez nós não tenhamos sido submetidos enquanto alunos, né? Ou não conseguimos fazer essa diferenciação, mas que tanto esse elo comportamentalista que tanto esteve presente na sala de aula enquanto nós éramos estudantes, e o elo cognitivista e humanista, eles fazem parte da nossa prática dependendo da área do conhecimento, dependendo do conteúdo que nós vamos trabalhar, dependendo do momento e da turma que nós vamos ter. O que nós não podemos, e que a prof. Vanessa gostaria muito que vocês repensassem, é que vocês não fossem comportamentalistas sempre, tá? Que vocês não se preocupassem e não se detivessem durante a docência de vocês, principalmente no campo da matemática, que exige tanto a necessidade de compreensão dos processos educacionais, em serem meros professores que vão estar querendo respostas prontas, né? Respostas exatas, respostas memorizadas. Nós precisamos. Já passo a palavra para ti, Márcio. Nós precisamos, digamos, proporcionar aos nossos estudantes, né, metodologias e sistemas avaliativos, não só metodologias, mas sistemas avaliativos que perpassem minimamente o cognitivismo e o humanismo, porque isso é importante, tá? Porque as questões comportamentalistas, elas são muito mais exatas, elas são muito mais, digamos, memorísticas e transitórias. E nós precisamos que os alunos, que os estudantes tenham uma internalização do conhecimento maior. E se vocês estudarem Ausubel, vocês vão ver o quanto o cognitivismo, né, que é essa corrente aqui, ela traz para a gente, então, essa perspectiva, né, de compreensão e de internalização dos conceitos, porque ela trabalha com uma memória muito mais permanente. Márcio, pode falar, por favor? Professora, eu creio que acho que a senhora acabou falando que o que me vem em mente agora aqui, mas só lembrando que eu acho que no momento que a gente estiver na frente dos alunos, e de costas para o quadro, né, a gente vai ter que praticamente observar os alunos, né, e no fundo, a gente vai ter que usufruir de todos esses conceitos, porque cada aluno um é diferente do outro, né, prof? No fundo, vai ter que acontecer isso aí. Perfeito. E daí já aproveita o primeiro. Estou adorando as participações hoje. Já vou aproveitar a tua primeira deixa. De costas para o quadro, de frente para o aluno. É assim que a gente dá aula. A gente não pode dar aula para o quadro. A gente tem que dar aula para os alunos. A gente pode escrever. O quadro serve para a gente fazer registros. Registros das aprendizagens, das explicações para os alunos. Então, e eu conheço muitos professores, né, e eu fui supervisora pedagógica, né, digamos que 10 anos da minha vida profissional. E eu tinha vários enfrentamentos com colegas dentro do Instituto Federal sobre isso, sobre dar aula para o quadro, né? Professores da área da matemática, da física, até mesmo da filosofia, né? Que davam aula para o quadro, o tempo inteiro olhando para o quadro e falando com o quadro. E aqueles sujeitos lá no ensino noturno, na matemática, como vocês aqui, né? Na física, na licenciatura em matemática, totalmente assim, a parte daquele mundo, porque eles não eram considerados na aula. Então, o grande primeiro passo, Márcio, é esse: é trabalhar com os sujeitos que estão ali. E aí, quando tu trabalha com sujeitos, tu já está na perspectiva humanista e cognitivista. Perfeito, né? E usar de todas elas é necessário. É necessário, é básico, mas a gente tem que considerar esses sujeitos que estão ali. Isso é prioritário. Esse desenvolvimento individual hoje nos assusta, nos assusta. Pensar na perspectiva que nós vamos ter 25 crianças, 30 crianças, eu chamo de crianças, mas crianças ou adolescentes, né? Nas nossas salas, e que cada um sabe uma coisa, e que talvez nem todos saibam o que deveriam saber, é chocante para nós professores. É chocante, eu sei disso. Eu sou uma professora do chão da sala de aula, já trabalhei com ensino fundamental antes de chegar no Instituto Federal, alfabetizando, né?
Então, a gente sabe da dureza do sistema, da dureza do chão da aula, né? Não é vir falar teorias sem aplicabilidade, mas nós precisamos ouvi-los e entender para poder conduzir esse processo. Porque senão, a gente vai estar treinando sujeitos. Treinar sujeitos faz parte do comportamentalismo. E esse treinamento, como eu disse para vocês, ele traz uma memória transitória. Eu decoro, eu devolvo na prova e ano que vem eu não sei nada. Aí o professor chega lá e diz assim, gente, vocês estudaram tal coisa. Não. Gente, mas a professora trabalhou, peguem o caderno do ano passado. Eu nunca vi isso, porque foi uma memória transitória. Foi um treinamento para uma prova. A gente precisa de momentos cognitivistas para que dentro do sistema cognitivo os nossos sujeitos compreendam os processos, né? Alguns deles compreendem com várias metodologias diferentes. Alguns deles com uma metodologia um pouco mais fechada, mais tradicional. Alguns deles precisam de uma metodologia mais humana, né? Mais compreensível. Mas nós precisamos trabalhar com todos eles, tá bom? Certo? Mais alguma sugestão, mais alguma dúvida, mais algum comentário sobre essa parte do texto ou essa parte do conhecimento? Tá? Então, reforcem as questões ligadas a Skinner, estou destacando aqui, a Piaget, a Vygotsky. Ó, outra coisa que eu vou fazer aqui um destaque antes de eu mudar de slide. E a Rogers. Prof. Vanessa, mas cadê o Freud? Onde é que está o Freud no quadro do Marco Antônio Moreira? Freud, né? Sigmund Freud, ele não é considerado por muitos estudiosos da área de teoria da aprendizagem como um teórico da aprendizagem. Eu trabalhei Freud porque ele está na nossa ementa, tá? Essa é uma ementa de um PPC novo, mas que eu trabalhei com Freud acho que uma vez na oferta de uma disciplina de psicologia da educação no primeiro ano que eu trabalhei junto à licenciatura em matemática do Campus São Borja, depois já tinha saído do PPC, né? Mas aqui está no PPC, por isso que nós trabalhamos. Mas Freud é muito mais da área da psicanálise e da psicologia do que propriamente da aprendizagem, certo? Então, que fique isso claro também. E quais são os o grande foco de aprendizagem ou o grande foco de estudo de Freud? O id, o ego e o superego. Revisem isso também. Qual é a perspectiva de Freud, a questão da psicanálise, né? E a questão do id, do ego e do superego. Tá? Isso é importante, isso é um conhecimento que vocês vão levar não só para a matemática, né, e para a docência, mas para a vida de vocês. A questão também do complexo de Édipo, de algumas coisas assim, mas estão contempladas no nosso material. Na hora da revisão vocês vão perceber, tá? E nos vídeos que estão postados ali também, certo? Então são esses os autores que nós vamos trabalhar e que nós trabalhamos aqui: Skinner, Piaget, Vygotsky, Rogers e Freud, certo? Vamos então para o foco da nossa unidade 5, né? Que é a questão das dificuldades de aprendizagem. Então, aqui nessa unidade 5, após a gente ver as perspectivas de como ensinar e como aprender a partir das teorias de aprendizagem, né, nós vamos falar das dificuldades. Essa é uma disciplina, ela é bem básica, então vocês vão ter, em outros momentos do curso, disciplinas ministradas pelas educadoras especiais, que vão trabalhar bem detalhadamente sobre cada tipo de deficiência, de síndrome, de transtorno, tá? Então, por isso que aqui a gente não se aprofunda nisso, a gente traz de forma bem leve, até porque vocês estão no começo do curso, né? As dificuldades, transtornos e algumas outras limitações que o aluno pode ter, com foco na descalculia. Mas vocês terão momentos, então, mais específicos, onde vocês vão debater questões tão importantes como deficiência intelectual, né? Que é muito importante e muito prejudicial, muito complexo para o trabalho em sala de aula, para o desenvolvimento cognitivo. Vocês vão ter aulas também que vão abordar a questão do transtorno do espectro autista, que é tão presente no nosso universo escolar também, né? E eu tive numa banca de TCC no sábado, de uma pesquisa da Rede Estadual de São Borja, aonde nós temos mais estudantes matriculados com diagnóstico de transtorno do aspecto autista do que com deficiência intelectual, né? Então, assim, é uma
é um diagnóstico, é uma situação, é um transtorno que está impactando muito as nossas redes de ensino e nós, professores, precisamos estar preparados para compreender isso, né? Eu mesmo, Prof. Vanessa, fui estudar isso agora, trabalhando em sala de aula com vocês, já dando aula dentro da licenciatura em matemática, física, pedagogia, porque no meu processo formativo nem existia o diagnóstico de autismo, né? Então, que bom que vocês estão aqui nesse processo formativo e vocês vão ter disciplinas, então, que vão estudar isso detalhadamente. Por isso, nesse momento, nós não nos detalhamos nisso, tá? Gostaria de deixar esse adendo aqui também. Então, o que são dificuldades de aprendizagem? Esses excertos que eu trago aqui para conceituar dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, eu retirei do nosso livro-texto que está lá dentro da unidade 5, tá? Mais uma vez, usem o material como referência. É esse material que vai ser cobrado dentro da atividade avaliativa final. Então, dentro da questão da dificuldade de aprendizagem, refere-se a problemas de ordem psicopedagógica, social, cultural ou emocional. Nas palavras de Sicaisca e Rossini, dificuldade de aprendizagem é qualquer tipo de dificuldade apresentada durante o processo de aprender em decorrência de fatores variados, que vão desde causas endógenas, internas, né, como externas, tá? Então, as dificuldades de aprendizagem, deixa eu mudar a cor do destaque aqui. As dificuldades de aprendizagem, elas trabalham com as questões, elas incorporam questões sociais, culturais e emocionais, não só físicas, tá? Então, elas envolvem uma gama, por exemplo, o aluno não sabe matemática porque o universo dele familiar e social no qual ele está inserido não usa matemática. Então, isso vai gerar nele uma dificuldade de aprendizagem, mas ela pode ser superada. Ela pode vir de questões endógenas, que são internas, ou externas, tá bom? Distúrbio, aí o distúrbio já é outra coisa, ó. Distúrbio está ligado a um grupo de dificuldades pontuais e particulares, caracterizadas pela presença de uma disfunção do sistema nervoso central, resultados de prejuízos na aquisição do processo de informação. Os mesmos autores que a gente citou anteriormente, né? Ciasca e Rossini, acrescentam que o distúrbio é uma perturbação no ato de aprender. Então, ela é interna, né? Caracterizado por alterações nos padrões de aquisição, assimilação, utilização e armazenamento da informação resultantes de uma disfunção neurológica. Então, o distúrbio, ele não tem a ver com as questões sociais, culturais, que a gente falou, e emocionais que a gente falou no anterior. Essa é a grande diferença, tá? Prestem atenção nisso. Vamos lá. Transtorno. O que são transtornos, né? Quanto à definição dos transtornos da aprendizagem, então, é um termo global que diz respeito a um grupo de dificuldades, não uma única dificuldade, referentes à aquisição de usos e habilidades acadêmicas como leitura, escrita e matemática. Os transtornos de aprendizagem são decorrentes de disfunções do sistema nervoso central, então também são internas, né, endógenas, são minhas, e relacionadas a uma falha no processo de aquisição do pensamento e da informação, diferindo das dificuldades, pois esse último quadro decorre de questões relacionadas a problemas pedagógicos, emocionais. Então, as dificuldades são sociais, culturais, emocionais. Os transtornos não, são internos, né? Relacionados às questões neurológicas, tá? Vamos lá então. A partir dessas definições, percebe-se que os termos distúrbio e transtorno de aprendizagem resultam de condições neurológicas, internas, endógenas, tá? Gravem isso também, memorizem isso, compreendam isso. Quando a gente está usando nomenclaturas para nominar questões dos estudantes, a gente tem que pensar nisso também, né? E
diferentemente das dificuldades que geralmente são relacionadas a inadequações no método de ensino na relação professor-aluno, além de fatores pedagógicos, emocionais, motivacionais, sociais e familiares. Então, distúrbio e transtorno não é culpa do prof, não é culpa da disciplina, é culpa, né, é um problema do indivíduo, é um problema neurológico do indivíduo. Já as questões de dificuldade de aprendizagem, não é que elas sejam culpa do professor, mas elas podem ser solucionadas através de um método de ensino adequado, né, a sanar aquelas dificuldades do aluno, a uma relação professor-aluno de mais confiança, respeito, né, digamos, de mais, digamos, afetividade, que vai impulsionar aquele aluno a gostar da disciplina e compreender, a fatores pedagógicos, a fatores emocionais, a fatores motivacionais, daí o querer aprender, né, a fatores sociais e também familiares, tá? Então, tem coisas que a gente consegue resolver, vamos resumir. Dificuldades, a gente consegue dar digamos, solução para isso no ambiente escolar sozinho. Agora, distúrbios e transtornos, a gente precisa de uma outra abordagem, além da pedagógica. A pedagógica é indispensável no trabalho com distúrbios e transtornos? Não. Mas essa prática pedagógica de mudança, ela precisa ser orientada por alguém, porque ela vem de uma disfunção maior, que é uma disfunção neurológica. Transtorno específico de aprendizagem com prejuízo da matemática, nominado de discalculia. Quem de vocês, vamos lá para o chat agora para vocês conversarem mais um pouquinho comigo. Quem de vocês já ouviu falar sobre a discalculia? Vamos lá. O que será que é discalculia? Quem me ajuda? Alguém já ouviu falar? Prof. sem áudio. Aí, obrigada. E aí, vocês se arriscam a dizer o que é descalculia? A descalculia é a dificuldade do aluno, pelo que a gente deu uma estudada, né? A dificuldade do aluno de interagir com a matemática, de ter o conhecimento dos números, saber trabalhar com os números, enfim, a dificuldade do aluno em específico para matemática, com a Isso, relação na que ele tem com os números. compreensão, né? Isso, na construção da lógica do sistema matemático, né? E vocês já conviveram com alguém com descalculia? Vocês têm algum exemplo na família, na escola mesmo como colega? Será que todo mundo que tem descalculia tem um diagnóstico de descalculia ou tem um diagnóstico de preguiçoso, de não saber, de não ter habilidade? Será que é a Prof, mesma coisa? Pode falar. prof, eu acho que eu tenho esse descalculia. Eu acho que eu estou. Janice veio parar na matemática, Janice. Deus livre. Tu acha que tu teve esse diagnóstico teu antes da licenciatura ou depois? Depois, posso lhe dizer que eu depois, nessa etapa da minha vida. Tu sabes que eu ouvia muito esses depoimentos quando eu trabalhava no sistema presencial, né, na licenciatura em matemática e física, né? Quando os alunos diziam assim, prof, eu amava a matemática do ensino médio, mas agora eu estou na matemática e estou apavorado. Ou eu amava a física do ensino médio, agora eu não gosto mais. Mas é que é mais complexo, né? Mas vocês vão vencer, vão vencer. Tem que superar Amém. isso. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo bem curtinho que vai estar lá no material de vocês também, que traz um pouquinho sobre descalculia para a gente conversar em cima dele, tá bom? Um minutinho.
Ainda não, prof, ele tá como parado aqui. Tem que dar um play. Para mim, ele já está rodando. Eu vou colocar de novo e vou deixar meu áudio aberto. Vamos ver. Me avisa, tá, Carla? Ainda não, prof. E aqui ele tá parado, ele tá com um playzinho paradinho. Eu consegui. Eu cliquei em cima da setinha e consegui. Cada um tem que clicar. Isso. Pois é, mas aqui no meu ele roda. Deixa eu pensar, mas eu passei um vídeo aquele dia para vocês, né? Deixa-me Sim, pensar. Eu vou tentar usar outra tela, então. Peraí. Tá Aqui no a gente YouTube. clicando dá certo. Se todo mundo clicar, dá certo. Se clicar, ele passa para vocês? Passa, pelo menos pra mim passa. Pra mim, sim. Sim, é só clicar que ele passa. Tá, então vocês podem fazer isso e daí vocês retornam aqui para mim depois, quando me dizem ok, quando terminar de ver ele, pode ser? Pode. Tá, então tá bom. Mas agora o meu travou ali. Eu não sei se alguém deu pause ou ele. Agora não tá funcionando mais. Agora voltou. Olha, então. Que parece ter um bloqueio inexplicável para a matemática, não importa o quanto ela repita as tarefas, as atividades, ela não consegue avançar. Infelizmente, muitas vezes isso é confundido com preguiça, falta de esforço, mas pode ser algo muito mais sério, a descalculia, que é um transtorno de aprendizagem que nós muitas vezes costumamos ignorar. Olá, eu sou o professor Daniel Gonzalez e hoje nós vamos falar como identificar a descalculia. Esse conhecimento é fundamental para você que é professora, professor, mãe, pai, que quer ajudar a criança que sofre em silêncio com esse bloqueio em relação à matemática. Mas antes de nós começarmos, faço o seguinte convite para você. Se inscreva aqui no canal. Vocês estavam ouvindo ele agora ou não? Pra mim, travou. Parou Ah, mas eu agora. parei, eu vou colocar de volta então. Só um minutinho que eu queria saber se vocês estavam vendo ou não. Aqui na Neuro a gente traz sempre conteúdo científico, uma linguagem simples e com muita aplicabilidade prática para a sua sala de aula. Vamos comigo? A descalculia é muitas vezes chamada de dislexia dos números. De acordo com um estudo lá de 2010, ela afeta entre 3 a 6% das crianças em idade escolar, mas a maioria passa despercebida. Em sala de aula, essas crianças muitas vezes são rotuladas como desatentas, desinteressadas ou fracas em matemática. E o pior, muitas vezes são comparadas com os colegas, o que aumenta ainda mais a ansiedade e a baixa autoestima delas. Mas afinal, o que é descalculia? É um transtorno específico de aprendizagem relacionado à compreensão de números, quantidades e cálculos. Não é uma preguiça, não é uma falta de inteligência.
é uma condição neurobiológica reconhecida pelo Código Internacional de Doença, o CID-11, e também pelo DSM-5. Ou seja, a criança pode ser ótima leitura, artes, memorização, mas quando o assunto é matemática, ela enfrenta duras barreiras reais no cérebro que dificultam o aprendizado dela. Mas e aí? Como identificar isso na prática? Aqui vão alguns pontos importantes para ficar sempre atento com as suas crianças. Primeiro, e muito importante, quando que nós conseguimos identificar sinais de descalculia? Durante os 5, 6 anos, já é possível identificar alguns sinais de alerta, como dificuldade persistente em contar objetos, em compreender quantidades, comparar quem tem mais ou quem tem menos, mas nesse momento são apenas sinais de alerta e não diagnóstico. Já durante o ensino fundamental, mais precisamente ali pelos seus 7, 8 anos, ao identificar problemas de memorizar tabuada ou operações simples de matemática, confusão frequente com símbolos matemáticos e dificuldades em estimar tempo e lidar com dinheiro, aí sim. Ou seja, se você reconheceu algum desses sinais em um aluno ou seu filho, é importante investigar o quanto antes. Pessoal, vamos ser sinceros, esse vídeo está muito legal, além de ser muito importante, não é mesmo? Vou fazer o seguinte, vou pausar o vídeo aqui por alguns segundos para que você possa se inscrever no nosso canal, além de deixar uma curtida rápida. Então vamos lá? Aqui vai. 1, 2, 3. Prontos? Então, bora de volta que tem mais conteúdo aí pela frente. Quando ignorada, a descalculia ela pode gerar ansiedade, evasão escolar, até fobia de matemática. Mas quando identificada com antecedência, a gente pode trabalhar com adaptações pedagógicas, recursos visuais, jogos e apoio especializado. E essa é uma boa notícia. Com estratégias adequadas, essas crianças elas podem aprender a se desenvolver plenamente em relação à matemática. Aqui na NeuroSaber, reconhecemos toda e qualquer dificuldade ou Mas estou tentando entrar aí. apoiada de uma forma efetiva, com um apoio correto e baseado em evidências científicas. Então, o que parece apenas um bloqueio com a matemática pode ser, na verdade, um transtorno legítimo. Nós não podemos ignorar isso jamais. Reconhecer a descalculia é o primeiro passo para dar a essas crianças a oportunidade de aprender sem culpa e sem qualquer tipo de rota. Se você é professor, mãe, pai, observe com atenção. A dificuldade em matemática, ela pode ter uma explicação que vai muito além do esforço. Compartilhe este vídeo com colegas educadores para que mais crianças possam ser identificadas a tempo. E outra coisa, pessoal, deixe comentário aqui embaixo contando para nós o que nesse vídeo fez mais sentido para você. E não esqueça de se inscrever aqui no canal da NeuroSaber para que você tenha sempre mais Então, pessoal, conseguiram ver o vídeo agora? É mais fácil eu compartilhar a tela do que eu trabalhar com o link aqui, né? Voltando, então. Consegui aceitar o Márcio e mais um que tinha caído, não lembro qual era o outro colega que tinha caído também no sistema. Né? Mas eu vou deixar o link aqui no chat novamente, ó. Vocês podem salvar, né? Para depois vocês assistirem com mais calma. Então, é um vídeo, né, que traz algumas explicações muito próximas dessa, né? Que o nosso autor do livro também traz, né? A descalculia do desenvolvimento é um transtorno que afeta habilidades matemáticas, que é o que vocês nos disseram, né? E caracteriza-se por dificuldades na realização de operações matemáticas, tendo como provável causa disfunções cerebrais específicas. Então, é um transtorno, lembra? Um transtorno neurológico, não é cultural, não é emocional, não é social, né? É um problema do indivíduo endógeno dele mesmo, tá? Então, a definição de descalculia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades caracterizado por problemas no processamento de informações numéricas, aprendizagem de fatos aritméticos e realização de cálculos precisos ou fluentes. As dificuldades podem ser no senso numérico, na memorização de fatos numéricos, ou na precisão ou na fluência de cálculo, ou precisão do próprio raciocínio matemático. Segundo esse referido manual, né, da DSM-5, né, os critérios de diagnóstico são, isso aqui tudo está lá no referencial de vocês, né? Dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo. Exemplo, entende os números,
sua magnitude e relações de forma insatisfatória. Conta com dedos para adicionar números em um dígito, em vez de lembrar o fato aritmético como fazem os colegas. Perde-se no meio dos cálculos e pode trocar operações. 6. Dificuldades no raciocínio. Exemplo, então, quem tem grave dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticas para solucionar problemas quantitativos. Né? Então, são essas dificuldades. E eu trago agora mais um vídeo também que fala de como nós, professores, podemos ajudar a trabalhar nessa questão da descalculia. Porque não adianta nada nós sabermos também, né, nós pensarmos num diagnóstico, se nós, enquanto professores da área da matemática, não pensarmos em intervenções pedagógicas que vão ajudar esse aluno. Por mais que seja um problema neurológico dele, um transtorno com problema neurológico, nós precisamos mobilizar metodologias que o auxiliem a ter o desenvolvimento nessa área. Tá? Então, vou compartilhar minha tela novamente aqui com vocês para a gente poder assistir esse segundo vídeo, que também é do mesmo material do Instituto Neurosaber, tá? Descalculia na escola. Pois é, né? Tema importante. Vamos falar sobre ele hoje, agora no nosso vídeo? Bora lá? Já muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui para o nosso novo vídeo em que nós vamos falar de um tema polêmico e de um assunto polêmico também, dicas para trabalhar com descalculia em sala de aula. Pois é, a gente sempre fala que a descalculia, ela é o primo pobre aí, quando a gente fala dos transtornos de aprendizagem, né? Transtorno específico de aprendizagem, né? Porque se fala muito na dislexia, né? Na desortografia, a gente fala pouco na descalculia. Então, bora lá falar sobre esse tema. Mas antes, o que eu vou falar? Óbvio, gente. Cadastra aqui no canal, né? Coloca, faz a sua inscrição, se cadastra aqui no nosso canal, se inscreva, né? Curta, compartilhe e mais do que isso, ative as notificações, porque toda semana nós estamos aqui trazendo vídeos, trazendo conteúdos super legais aí para vocês. Quando a gente pensa na descalculia, eu estou falando de um transtorno específico de aprendizagem da matemática. Ele acontece aí por volta de 3% da população. Se vocês quiserem aí, tem um vídeo aqui no canal que vocês podem estar tendo mais conhecimento, porque a gente precisa separar o que é descalculia de transtorno de ansiedade na aprendizagem da matemática. São duas coisas diferentes, né? Até porque quando a gente fala em matemática, a gente fica, meu Deus, né? Eu tenho medo. A matemática, por si só, já causa uma certa ansiedade. Então, a descalculia, ela não é só uma dificuldadezinha ou um medinho de matemática, não. É um transtorno muito específico e muito importante, em que essa criança, esse aluno, né, ele acaba tendo, em outras áreas, ele consegue ter um desenvolvimento muito grande, e quando chega na questão da matemática, ele acaba tendo dificuldades crônicas e muito persistentes. Então, quais tipos de atividades que são importantes a gente ter aí e dicas para trabalhar com a criança que tenha descalculia? Isso que eu estou falando para você também serve para crianças que têm aí dificuldade de aprendizagem. Qual que é a diferença de um e de outro? A diferença é que a criança com descalculia, você vai precisar trabalhar mais vezes essas dificuldades. Então, a primeira coisa que é importante a gente trabalhar, a questão da quantidade, a grandeza, né? Então, a gente tem lá a quantidade, quantos tem, quantos não tem. Então, essa questão de comparação, sempre trabalhando muito no concreto. Tá? É muito importante que as informações elas sejam dadas de forma explícita e estruturada, com muitas questões concretas, que a criança possa ver, que ela possa manipular. Por quê? Porque na hora que esse conhecimento matemático ele vai lá para o cérebro da criança, ela tem dificuldade. E quando a gente fala em matemática, nós estamos falando em áreas interhemisféricas. Então, tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito, eles acabam ali trabalhando e desenvolvendo para que os conceitos matemáticos eles acabem aparecendo. Então, quando eu vou, por exemplo, à questão do número, um número, ele é uma quantidade, ele tem uma representação numérica e ele também tem um nome. Então, eu estou trabalhando com várias habilidades. Então, a coisa mais importante é trabalhar isso de uma forma concreta e estruturada. A criança ela precisa ver, ela precisa ter essa noção de proporção e de grandeza, ela precisa ter essa noção do que é no corpo dela, por exemplo. Olha,
uma mão é maior ou menor que a minha perna. Então, essas noções de grandeza e de proporção, elas costumam estar muito alteradas em crianças aí que têm a descalculia. Então, é muito importante que tenha essa percepção de tamanho, de grandeza, de quantidade, onde tem mais, onde tem menos. E lembrando que nós temos aqui mais uma variável que se chama linguagem matemática, mais, menos. Então, isso precisa estar sempre muito contextualizado com questões concretas, né? Onde a criança ela pode estar vendo e ela pode estar construindo isso de uma forma muito num passo a passo, fazendo repetições desses conceitos. Para quê? Para que ela consiga abstrair isso. Então, trabalhar com o passo a passo é muito importante. Uma outra coisa significativa, trabalhar com atividades psicomotoras. Então, a criança ter o conhecimento corporal, do tipo, quantos dedos tem na mão? Eu tenho 5 dedos, fazer correspondência 1 a 1 com cada um dos dedos, trabalhar o conceito de metade, uma mão, mais uma mão, enfim, né? Trabalhar o conceito de em cima, de embaixo. Todas essas atividades, elas são importantes, porque além daqui eu estar trabalhando os conceitos, né, de mais, menos, metade, eu também estou trabalhando o conceito de em cima, embaixo, do lado, à frente, que também a gente tem que entender que o número, né, o valor do nosso número, ele é posicional. Por isso que atividades que trabalham posição no espaço, elas são muito, muito importantes. Uma outra dica muito legal que a gente pode estar trabalhando, atividades e jogos de tabuleiro, em que a criança ela joga o dado e ela conta e ela tem que andar determinadas casas com aquele dado. É importante que ela fale o número, que ela verbalize esse número, que ela conte as casas, tudo isso para ela tendo cada vez mais um apoio, né, da parte da linguagem, e com isso ela consiga ter mais clareza de atuação e de forma a estar fazendo os exercícios de uma forma mais assertiva. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. Pronto, retornando então, pessoal, né? Então, aqui a pesquisadora ela traz para nós algumas dicas, então, de como trabalhar com a descalculia, né? De não se deter somente a um diagnóstico, mas a como realizar esse trabalho de estimulação. E, claro, ela fala aqui num contexto de descalculia mais para o universo infantil, mas que fique claro para todos nós que a descalculia ela vai acompanhar o sujeito, né? Ela é uma deficiência neurológica, então, um transtorno neurológico, então, o indivíduo ele vai ter descalculia por toda a sua vida. E vocês precisam, então, como professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, né, trabalhar também dentro dessa perspectiva muito mais concreta e, digamos que, organizada para que o indivíduo consiga realmente ter um acompanhamento do raciocínio lógico e construir as suas habilidades em matemática. A descalculia, ela se refere à matemática, mas nós temos a dislexia, que se fala, que se refere à questão da linguagem, a disgrafia, né, e outras que são disfunções, então, que também vão perpassar esse universo escolar. Mas aqui, então, dentro desse componente curricular, a gente se deteve mais a trabalhar esse da área da matemática, certo? Então, quando a gente fala ainda, né, na questão da relação professor-aluno que perpassou, né, de forma, quando eu expliquei para vocês lá no início da nossa aula, que digamos que o conteúdo, né, voltado à psicologia da educação, da relação professor-aluno, ele perpassou todos os outros conhecimentos que a gente trabalhou aqui. Por quê? Qual é a postura do professor, então, dentro da descalculia? Como é que são as relações que o professor deve manter com o aluno com descalculia? Quais são as relações que o professor deve manter com qualquer aluno dentro do campo da matemática ou de qualquer aluno dentro do contexto escolar, né? Então, a questão do respeito, do estímulo, da motivação, né? O respeito mútuo, claro, né? Não só o respeito do professor pelo aluno, mas se criar uma cultura ou se voltar a criar uma cultura do respeito, né? Onde aluno respeite professor, professor respeite aluno, e que todos respeitam a questão da importância daquele lugar, daquela escola para a construção do conhecimento, né? Dessa relação dialógica de trocas, de cumplicidade, de confiança que a gente deve ter
entre os sujeitos desse processo educacional, né? O quanto é importante nós termos sempre tanto a confiança do professor com o aluno, como a confiança no sistema educacional, na escola, na família que está ali nos entregando o aluno, e o aluno confiar em nós também. Então, são relações que nós precisamos trabalhar sempre dentro dos parâmetros éticos, né? E aqui dentro das teorias da aprendizagem, a gente conseguiu perceber que cada uma traz uma abordagem diferenciada também para essas questões, essas relações, né? Pensando que na perspectiva comportamentalista, a relação é muito mais autoritária, né, por parte do professor. Ele é o centro do processo, ele mobiliza, ele decide tudo. Dentro da questão cognitivista, há uma perspectiva muito mais problematizadora, né? Muito mais de investigação, de respeito também, de cumplicidade. E dentro da perspectiva humanista, mais ainda, né? Porque o aluno é o centro do processo, então essa confiança no professor tem que ser muito forte. Tá bom? Acho que eu encerro a aula aqui de hoje, né? Já estamos com 1h30 de aula. Agradeço a participação de vocês, né? Agradeço a oportunidade de ter trabalhado esse componente curricular com vocês nesse semestre. Próximos 2 semestres não estarei trabalhando junto ao curso de matemática, porque participei do edital, mas esqueci de assinar um documento, e daí fui desclassificada, infelizmente, né? Mas eu retorno nos próximos semestres, aí, quando participar dos processos seletivos novamente, para trabalhar com vocês. Semestre que vem estarei trabalhando junto a um curso de pós-graduação na EAD, mas não junto ao curso de licenciatura em matemática. Desejo a todos muito sucesso, né? Que vocês continuem apaixonados pela matemática, às vezes meio estremecidos com essa relação, que eu sei que é complexo, né? Aprender matemática à distância, né? Trabalhar essas disciplinas tão sérias, né? Da matemática e da formação de professores como um todo num curso EAD, né? Mas agradeço a oportunidade de ter esse espaço para compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu estudo e do que eu gosto de trabalhar aqui com vocês. Nos veremos com certeza, né? Nos próximos semestres, lá em 2027. 2026 eu não estarei com vocês, então, devido à questão dos editais. Certo? Qualquer dúvida que vocês permanecerem em relação a essa disciplina, os nossos fóruns de dúvidas ainda estão abertos, né? Para nós estarmos interagindo. Não teremos momento síncrono por aqui, né? Por videoaula, mas teremos espaços síncronos, seja nos chats, né? Podem me chamar, prof, não entendi, prof, estou com dúvida. Chamem também a prof. Carla, ela é sempre muito, né, solícita e muito presente nesse processo formativo de vocês, tá? E também podem mandar algum e-mail que a gente está aí, ou nos fóruns ainda. Agradeço aqui também publicamente a parceria da prof. Carla, né? A melhor tutora, digo aqui para todos vocês, a melhor tutora EAD. E olha que eu tenho anos de trabalho EAD, né? Acho que fazem 6 ou 7 anos que eu trabalho na UAB, e a prof. Carla foi a melhor tutora EAD que eu já tive. Olha, eficientíssima, prof. Carla. Te desejo muito sucesso sempre. Obrigado por essa parceria. Tá bom? Obrigada, prof. Vanessa. Obrigada. Um Feliz Natal para a senhora, um Feliz Ano Novo nessa nova etapa aí da senhora. Isso aí. Só no aguardo. Feliz Natal também, feliz Ano Novo para vocês. Um 2026 de muito sucesso nos estudos, na vida pessoal, tá Amém. bom? E nos vemos então em 2027, certo? Fiquem bem, então. Grande Obrigado, abraço a prof. todos. Excelente aula. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Bom descanso a todos.